Na névoa de Londres, um relógio antigo desaparece do museu, mas não é apenas uma relíquia. O guardião do tempo guarda segredos de uma sociedade esquecida, homens que juraram proteger a cidade e que agora querem destruí-la. Sherlock Holmes e Dr. Watson mergulham em túneis escondidos, seguindo pegadas de um ladrão desesperado. Cada pista revela uma verdade mais sombria. O relógio não marca horas, é uma chave. Uma chave para explosivos prontos para devastar Londres ao meio-dia. Entre a lealdade e a traição, Watson enfrenta o impossível. Seu velho amigo Arthur pode ser o traidor. O tempo corre, a neblina esconde conspirações, e uma nota ameaçadora ecoa. O tempo acaba ao meio-dia. Sherlock Holmes precisa desvendar o enigma antes que Londres pague o preço, e antes que a verdade destrua tudo. Boa noite, amigos do Cine Travesseiro. Acomodem-se, pois hoje mergulhamos em Sherlock Holmes, o enigma do relógio silencioso. A chuva cai leve lá fora, batendo nas janelas da Baker Street como se quisesse contar um segredo. Dentro da casa, o ar cheira a tabaco e papel velho, e o fogo na lareira estala baixo, aquecendo o quarto onde Sherlock Holmes está sentado. Ele segura o cachimbo, a fumaça subindo em espirais lentas, como pensamentos que dançam antes de se perderem. Seus olhos, afiados como facas, encaram o vazio. Mas você sabe que ele vê tudo. Cada rachadura na parede, cada sombra que a luz não explica. Ele não descansa, não de verdade. Sua mente é um motor que nunca desliga, sempre buscando algo que vale a pena desvendar. Do outro lado do quarto, Dr. Watson folheia um jornal, mas seus olhos não estão nas palavras. Ele observa Sherlock, com aquele jeito de quem conhece o amigo melhor do que ele mesmo. Há um peso no ar, uma quietude que parece esperar algo maior. Watson suspira, o som quase perdido no crepitar da lareira. Ele se levanta, ajeita o colete e atravessa o quarto, o assoalho rangendo sob seus pés. Sherlock, você já pensou em descansar, só por uma noite? A voz dele é suave, mas tem um toque de preocupação, como se soubesse que a resposta nunca muda. Sherlock dá um meio sorriso, aquele que diz tudo sem dizer nada. Descansar, Watson. O mundo não para, e os mistérios não esperam. Ele aponta o cachimbo para o teto, como se os segredos de Londres estivessem escritos nas vigas. Watson balança a cabeça, mas não discute. Ele sabe que Sherlock vive para isso, para o instante em que uma pista acende uma faísca na sua mente, para o momento em que o caos começa a fazer sentido. A sala está cheia de coisas que contam quem eles são. Livros empilhados em cantos, mapas desenhados à mão, uma lupa esquecida sobre a mesa. Há uma xícara de chá frio que Watson esqueceu de tomar e um violino que Sherlock não toca há dias. É um lugar que parece parado no tempo, mas que pulsa com histórias não contadas. Você já sentiu isso? Um lugar que é tão seu, tão cheio de você, que parece vivo? Aqui, cada objeto guarda um pedaço de Sherlock e Watson. A mente brilhante de um, o coração leal do outro. Eles são opostos, mas inseparáveis, como a chuva e a neblina que cobrem Londres lá fora. Enquanto Watson volta a se sentar, algo quebra o silêncio. Um som de batidas na porta, rápidas, nervosas, como se o mundo lá fora tivesse pressa. Sherlock levanta uma sobrancelha e seus olhos brilham. Ele sabe que é o começo de algo. Watson vai até a porta, o coração batendo um pouco mais rápido. Ele abre e um mensageiro molhado da chuva entrega uma carta. O papel está úmido, mas a letra é firme, escrita com pressa. Watson lê em voz alta. Venham ao museu. Algo foi roubado. Só vocês podem ajudar. Arthur Langley. O nome faz o Watson parar. Arthur, um velho amigo. Alguém que ele não vê há anos, mas que carrega memórias de risadas e promessas de juventude. Sherlock se levanta, o cachimbo esquecido na mesa. Um roubo, Watson. Isso é só o começo.
Ele pega o casaco e o ar da sala parece mudar, como se a história estivesse prestes a ganhar vida. Watson guarda a carta no bolso, sentindo um peso que não explica. Ele sabe que com Sherlock nada é simples. Um roubo nunca é só um roubo. E enquanto a chuva lá fora continua a cair, eles saem pela porta, prontos para mergulhar na noite e no mistério que os espera. A noite em Londres é fria e a neblina parece abraçar cada canto da cidade como se quisesse esconder seus segredos. Sherlock Holmes e Dr. Watson caminham rápido pelas ruas molhadas, o som dos sapatos batendo nas pedras misturado ao pingar constante da chuva. A carta no bolso de Watson pesa mais do que deveria, como se as palavras de Arthur Langley carregassem um apelo que ele ainda não entende. Arthur, o velho amigo que dividiu com ele noites de risadas e sonhos de juventude, agora pede ajuda com uma urgência que aperta o peito. Watson olha para Sherlock, que marcha à frente, o casaco longo balançando como uma sombra viva. Seus olhos cortam a escuridão, já procurando pistas onde não há nada além de neblina. O museu fica a poucas ruas dali, um prédio velho, com colunas que parecem vigiar a cidade. Quando chegam, a porta principal está entreaberta e a luz fraca de um lampião pisca lá dentro, como um coração hesitante. Watson empurra a porta e o rangido ecoa no silêncio. O ar dentro do museu cheira a poeira e cera, com um toque de algo metálico, como se o tempo tivesse parado ali. No centro do salão principal, uma vitrine está quebrada, cacos de vidro espalhados pelo chão como estrelas caídas. Era ali que ficava o Guardião do Tempo, um relógio antigo, famoso por sua precisão e por sua história. Conta a lenda que ele pertenceu a uma sociedade secreta, homens que juraram proteger Londres de ameaças escondidas nas sombras. Mas agora ele sumiu, e com ele a promessa de segurança. Sherlock se agacha perto da vitrine, os dedos roçando o chão. Interessante, Watson, ele murmura, a voz baixa, quase um sussurro. O vidro foi quebrado de dentro para fora. Quem roubou o relógio já estava aqui. Watson franze a testa, tentando acompanhar. Você quer dizer que foi alguém do museu? Sherlock não responde, mas seus olhos brilham, como se já estivesse vendo algo que ninguém mais enxerga. Ele aponta para pegadas na poeira, quase invisíveis, que levam a uma porta lateral. Um homem, sapatos gastos, passo apressado. Ele conhecia o caminho. Watson sente um frio na espinha, não pela pista, mas pela ideia de que alguém tão próximo do museu, talvez até Arthur, poderia estar envolvido. No canto do salão, Arthur Langley espera, o rosto pálido como a luz do lampião. Ele é mais velho do que Watson lembra, com rugas que contam histórias de noites mal dormidas. John, ele diz, a voz tremendo, eu não sabia a quem mais recorrer. Watson aperta o ombro dele, sentindo o peso da amizade antiga. O que aconteceu, Arthur? Por que esse relógio é tão importante? Arthur hesita, os olhos desviando para o chão. Não é só o relógio, é o que ele representa. Se cair nas mãos erradas, Londres pode pagar o preço. Ele entrega uma nota amassada, escrita com tinta preta. O tempo acaba ao meio-dia. Watson lê em voz alta, e o ar parece ficar mais pesado, como se as palavras trouxessem um prazo que ninguém pode ignorar. Sherlock pega a nota, examinando-a com uma lupa que tira do bolso. Tinta barata, papel comum, escrita apressada. Ele diz, quase para si mesmo. Mas o traço é firme. Quem escreveu isso não estava com medo, Watson. Estava com pressa, sim, mas com um plano. Ele guarda a nota e se levanta, os olhos fixos na porta lateral, onde as pegadas desaparecem. Arthur, quem mais sabia do relógio? A pergunta é direta, mas Arthur hesita novamente, as mãos inquietas. Só o conselho do museu e alguns doadores, mas eles são de confiança. Watson sente um aperto no peito. Ele quer acreditar no amigo, mas algo na voz de Arthur não soa certo, como uma nota fora de tom.
Enquanto Sherlock começa a caminhar pela sala, examinando cada canto, Watson fica com Arthur, tentando entender o que não está sendo dito. Você está escondendo algo, não é? Ele pergunta baixo, como se não quisesse ouvir a resposta. Arthur balança a cabeça, mas seus olhos brilham com algo que parece culpa. Eu só quero proteger o museu, John. Esse relógio, ele guarda mais do que você imagina. Watson quer pressionar, mas Sherlock o chama. Watson, venha aqui. Ele está perto de uma estante, onde encontra um pedaço de tecido preso numa lasca de madeira. Lã barata tingida de azul. Nosso ladrão não é rico, mas é cuidadoso. Ele não queria ser visto. O museu parece vivo agora, cada sombra escondendo uma possibilidade, cada rangido contando uma história. Watson sente o peso da carta no bolso. As palavras ao meio-dia ecoando na sua cabeça. Ele olha para Arthur, que evita seu olhar, e depois para Sherlock, que parece perdido em seus próprios pensamentos. O que isso tudo significa, Holmes? Ele pergunta, a voz quase um sussurro. Sherlock para, virando-se para ele com aquele olhar que corta como faca. Significa, meu caro Watson, que o relógio não é o verdadeiro prêmio. É uma chave, e alguém está disposto a tudo para abrir essa fechadura. Enquanto eles saem do salão, seguindo as pegadas que levam à porta lateral, a chuva lá fora fica mais forte, como se quisesse apagar qualquer pista. Watson sente o coração apertado, dividido entre a lealdade ao amigo e a suspeita que cresce como uma sombra. Ele sabe que Sherlock já está passos à frente, juntando peças que ele nem imagina. Mas, por enquanto, tudo o que tem é uma nota, um relógio roubado e um prazo que se aproxima. O meio-dia está chegando, e com ele, talvez, a verdade que Londres esconde. A chuva bate mais forte agora, como se quisesse lavar as ruas de Londres, mas dentro do museu o ar ainda está pesado com o cheiro de poeira e segredos. Sherlock Holmes se move devagar pelo salão, os olhos fixos no chão, seguindo aquelas pegadas quase invisíveis na poeira fina que cobre o piso. Watson fica um passo atrás, o coração apertado pela nota que ainda segura na mão. O tempo acaba ao meio-dia. Ele olha para Arthur Langley, que se encosta na parede, o rosto branco como se tivesse visto um fantasma. Arthur, você disse que o relógio guarda mais do que horas. O que você quer dizer com isso? A voz de Watson é baixa, quase um sussurro, como se falar alto pudesse quebrar algo frágil ali. Arthur engole em seco, os olhos piscando rápido. É uma história velha, John. O Guardião do Tempo não é só uma peça antiga. Dizem que ele tem um mecanismo secreto, algo que só os membros da sociedade sabiam ativar. Uma chave para mapas escondidos, talvez até para tesouros que protegem a cidade. Watson sente um arrepio, não pelo frio que entra pela porta aberta, mas pela ideia de que um objeto tão simples pudesse carregar tanto peso. Ele quer acreditar que Arthur está dizendo tudo, mas há algo nos olhos dele, uma sombra que não vai embora. Sherlock, enquanto isso, ignora a conversa, ajoelhado perto da vitrine quebrada. Seus dedos tocam os cacos de vidro cuidadosos, como se cada um contasse uma parte da história. Veja isso, Watson, Sherlock diz, a voz calma, mas com um tom de excitação que só ele consegue esconder. Ele levanta um pedaço de vidro, virando-o contra a luz fraca do lampião. O corte não é limpo. Foi feito com uma ferramenta improvisada, talvez uma chave de fenda. Nosso ladrão não planejou isso com antecedência. Ele agiu por impulso. Watson se aproxima, inclinando-se para ver melhor. O vidro reflete o rosto deles, distorcido, como se o mistério já estivesse mudando quem eles são. Então, foi alguém que conhece o museu, mas não um profissional? Sherlock acena, guardando o caco no bolso do casaco. Exato. Alguém desesperado, talvez. Mas olhe aqui. Ele aponta para uma marca no chão, uma mancha escura que parece graxa ou óleo.
Watson franze a testa, tentando entender. Graxa, de onde veio isso? Sherlock se levanta devagar, limpando as mãos no lenço. De uma máquina, provavelmente, ou de uma estação de trem próxima. As pegadas levam para a porta lateral que dá para os becos. Nosso homem saiu por ali, carregando o relógio. Ele caminha até a porta, empurrando-a com o ombro. Do lado de fora, o beco é escuro, a neblina tão espessa que mal se vê 2 passos à frente. A chuva molha o chão, transformando a terra em lama, mas Sherlock para, agachando-se novamente. Aqui, Watson, uma pegada fresca misturada à lama. Ele correu, mas tropeçou, veja a marca irregular. Watson sente o pulso acelerar, como se o ladrão ainda estivesse perto, respirando na escuridão. Arthur os segue, hesitante, a voz tremendo quando fala. Eu tranquei tudo ontem à noite. Como ele entrou? Sherlock vira-se para ele, os olhos penetrantes. Ele não entrou. Ele já estava aqui. Alguém o deixou entrar ou ele tinha uma chave. As palavras pairam no ar, pesadas como a neblina. Watson olha para Arthur, sentindo um aperto no estômago. Ele quer defender o amigo, dizer que é impossível, mas a dúvida cresce, como uma semente plantada no escuro. Arthur, você tem certeza de que ninguém mais tinha acesso? Arthur balança a cabeça, mas suas mãos tremem. Eu acho que não, mas as dívidas do museu estão altas, John. Talvez alguém tenha sido comprado. Sherlock ignora o momento emocional, voltando para dentro do salão. Ele examina a nota novamente, segurando-a contra a luz. Essa tinta seca rápido, Watson. Foi escrita há menos de 1 hora antes do roubo. O ladrão queria que encontrássemos isso. Ele dobra a nota e guarda no bolso. E o meio-dia pode ser 1 hora literal ou um código. Meio-dia é quando o sol está no alto, mas em Londres, com essa neblina, é só mais uma sombra. Watson sente a mente girar, tentando acompanhar. Ele sempre admirou isso em Sherlock, a forma como ele transforma o caos em ordem, como se o mundo fosse um quebra-cabeça esperando ser montado. Mas dessa vez há algo pessoal. Arthur é seu amigo, e a ideia de traição dói como uma ferida velha reaberta. Enquanto Sherlock continua a vasculhar a sala, encontrando um fio solto perto da vitrine. Linha de pesca usada para puxar algo de longe. Watson puxa Arthur para o lado. Me conte tudo, Arthur, sem segredos. Arthur suspira, os ombros caindo. Eu devo dinheiro, John. O museu está afundando. Alguém me ofereceu ajuda, mas pediu o relógio em troca. Eu recusei, juro. Watson sente o coração apertar. Ele quer acreditar, mas as palavras soam como uma confissão disfarçada. Quem ofereceu? Arthur hesita. Um homem das sombras, sem nome. Ele disse que a sociedade secreta ainda existe e que o relógio é a chave para seu poder. Sherlock interrompe, voltando com uma pequena engrenagem no dedo. Isso caiu do relógio, ou de algo parecido. É antiga, mas recém-lubrificada. O ladrão sabia o que estava fazendo. Ele guarda a engrenagem e olha para Arthur. Você mencionou a sociedade. Conte mais. Arthur engole em seco. Eles eram guardiães, homens que usavam o relógio para sincronizar planos contra ameaças à cidade. Mas com o tempo, alguns viraram gananciosos, querendo o poder para si. Sherlock acena como se já soubesse. Então, o roubo é parte de algo maior, uma conspiração. E Watson sente o ar ficar mais frio, como se o museu estivesse vivo, respirando seus segredos. Ele olha para as sombras nas paredes, imaginando olhos escondidos. E agora, seguimos as pegadas no beco? Sherlock sorri de leve. Sim, mas com cuidado. O meio-dia se aproxima e com ele o perigo. Eles saem para o beco novamente, a chuva molhando seus casacos. As pegadas levam para uma rua lateral, onde um lampião pisca fraco.
Watson sente a lealdade testada, o coração dividido entre o amigo e a verdade. Ele sabe que Sherlock não para até desvendar tudo. Mas e se a resposta machucar? A neblina os envolve e o som da chuva parece sussurrar que há mais por vir, pistas esperando na escuridão. Sherlock para de repente, apontando para uma marca na parede do beco. Um arranhão fresco, como se algo pesado tivesse raspado ali. O relógio foi carregado por aqui. Ele não foi longe. Watson segue o olhar dele, vendo uma porta velha no final do beco entreaberta. Uma entrada para os esgotos? Sherlock acena. Ou para uma passagem secreta. Museus antigos como esse têm túneis esquecidos. Eles se aproximam, o cheiro de umidade subindo como um aviso. Arthur fica para trás, murmurando algo sobre chamar a polícia, mas Watson sente que ele está escondendo mais. Dentro da passagem, o ar é sufocante, com gotas pingando do teto. Sherlock acende um fósforo, a luz dançando nas paredes úmidas. Veja, Watson, pegadas frescas, ele desceu por aqui. Eles descem degraus escorregadios, o som ecoando como passos de fantasmas. No fundo, encontram um pequeno quarto escondido, cheio de caixas velhas e mapas amarelados. No centro, uma mesa com ferramentas e uma mancha de graxa fresca. Ele esteve aqui, Sherlock diz, tocando a mesa. Mas fugiu quando ouviu nós chegando. Watson olha ao redor, sentindo o peso da descoberta. E o relógio? Sherlock balança a cabeça. Não está aqui, mas deixou isso. Ele pega um pedaço de papel rasgado com números escritos às pressas, horários de trem, talvez. Códigos, baseados em horas, como a nota. Watson sente a mente clarear um pouco, mas o coração ainda dói por Arthur. Você acha que ele está envolvido? Sherlock para, olhando para ele com algo que parece compaixão. As pistas apontam para alguém próximo, mas vamos descobrir. Eles voltam para o salão, a chuva lá fora diminuindo para um murmurinho. Arthur espera ansioso. Encontraram algo? Watson hesita, mas Sherlock responde direto. Sim, e agora precisamos seguir para a estação. O enigma está só começando. Watson sente o prazo do meio-dia se aproximar, como um relógio invisível contando regressivo. Ele sabe que a verdade virá, mas a que custo? A amizade, talvez. Enquanto saem do museu, a neblina parece se fechar ao redor deles, prometendo mais sombras pela frente. A neblina parece mais densa agora, como se Londres estivesse prendendo a respiração enquanto Sherlock Holmes e Dr. Watson saem do museu. Os casacos úmidos grudando na pele. O som da chuva diminuiu, mas o ar ainda carrega aquele cheiro de terra molhada e carvão que faz a cidade parecer viva. Watson segura o pedaço de papel que Sherlock encontrou no quarto escondido, os números rabiscados, horários de trem, talvez, queimando em seus dedos como uma pista que ele não quer entender. Seu coração está pesado, não só pelo mistério, mas por Arthur. Ele conheceu Arthur Langley anos atrás, numa época em que a vida parecia mais leve, cheia de promessas trocadas em noites de conversa e risadas. Agora, cada olhar de Arthur, cada hesitação, parece uma rachadura naquela memória. Eles caminham em silêncio por um momento, o som dos sapatos na calçada ecoando como um relógio que ninguém vê. Watson olha para Sherlock, que segura a pequena engrenagem encontrada no museu, girando-a entre os dedos como se pudesse desvendar seus segredos só com o toque. O que esses números significam, Holmes? Watson pergunta a voz baixa, quase engolida pela neblina. Sherlock não olha para ele, os olhos fixos na rua à frente, mas sua resposta vem firme, como sempre. Horários de trem, Watson, mas não os comuns. São códigos, talvez indicando um encontro ou uma entrega. O meio-dia da nota não é só uma hora, é um prazo. Watson sente um aperto no peito. Um prazo. A ideia de que o tempo está acabando faz o ar parecer mais frio. Ele para por um instante, o peso de tudo caindo sobre ele. Arthur está envolvido, não é?
As palavras saem antes que ele possa segurá-las e doem como se estivesse traindo o amigo só de perguntar. Sherlock para também, virando-se para ele com aquele olhar que vê através das pessoas. As pistas sugerem alguém próximo ao museu. Alguém com acesso, com motivo. Arthur mencionou dívidas, Watson. A ganância é uma corrente que puxa até os melhores homens. Watson balança a cabeça, querendo discordar, mas as palavras de Arthur ecoam na sua mente. O museu está afundando. Alguém me ofereceu ajuda. Ele sente o coração apertar, como se estivesse segurando algo que pode quebrar a qualquer momento. Eu conheço Arthur desde que éramos garotos, Watson diz, mais para si mesmo do que para Sherlock. Ele sempre foi leal, mesmo quando a vida apertava. Quando perdi meu irmão, ele estava lá, me segurando no pior momento. Como alguém assim pode... Ele para, a voz falhando. Sherlock coloca a mão no ombro dele, um gesto raro que parece dizer mais do que qualquer palavra. As pessoas mudam, Watson. Mas às vezes é o mundo que as força a isso. Vamos descobrir a verdade, mas prepare-se. Ela pode não ser o que você quer. Watson acena, sentindo o peso da lealdade e da dúvida brigando dentro dele. Sherlock volta a caminhar, agora segurando a nota amassada do museu. Ele a desdobra, os olhos correndo pelos números. Estes são horários de trens que não aparecem nos registros públicos, rotas antigas, talvez secretas, usadas por quem não quer ser visto. Ele aponta para uma linha específica, a tinta meio borrada pela chuva. Meio-dia. Uma estação abandonada na zona leste. É para lá que vamos. Watson segue, mas seus pensamentos estão em Arthur. Ele vê flashes do passado. Arthur rindo com ele numa taverna, prometendo nunca deixar um amigo na mão. Mas agora, as palavras de Arthur no museu voltam. Um homem das sombras, sem nome. Será que ele estava confessando ou apenas com medo? Enquanto caminham, a cidade parece fechar-se ao redor deles. As ruas ficam mais estreitas, os lampiões mais fracos, e o cheiro de carvão dá lugar a algo mais úmido, como se estivessem se aproximando do rio. Watson sente o papel no bolso, os números quase pulsando. Ele tenta imaginar o que Arthur sabe, o que ele esconde. Você já confiou em alguém, Holmes, e depois descobriu que estava errado? A pergunta sai sem querer, como se o silêncio da noite tivesse puxado a verdade dele. Sherlock para, olhando para a neblina como se ela pudesse responder. Confiança é um risco, Watson. Eu prefiro as pistas, elas não mentem. Ele sorri de leve, mas há algo nos olhos dele. Uma sombra que diz que até Sherlock já sentiu o peso de uma traição. Watson respira fundo, o ar frio enchendo os pulmões. Ele quer acreditar que Arthur é inocente, que as dívidas e a pressão não mudaram quem ele era. Mas a nota, as pegadas, a engrenagem, tudo aponta para alguém que conhece o museu como a palma da mão. Alguém como Arthur. Ele pensa nas palavras de um velho professor que ele e Arthur tinham na juventude. A lealdade é como um relógio. Funciona até que algo quebra dentro. A lembrança corta fundo, porque Watson sabe que o relógio do museu parou, e talvez a lealdade de Arthur também. Sherlock interrompe os pensamentos dele, apontando para uma placa meio apagada na esquina. Estação Leste, estamos perto. Ele segura a engrenagem, examinando-a novamente. Essa peça não é do relógio roubado, é de algo maior. Talvez um mecanismo que o Guardião do Tempo ativa, algo que a sociedade secreta queria esconder. Watson sente um arrepio. Não só pelo frio, mas pela ideia de que o roubo é só a ponta de algo muito maior. Ele olha para a rua à frente, onde a neblina engole a luz dos lampiões, e imagina Arthur preso em algo que não controla. Ou pior, escolhendo estar preso. Vamos, Watson, Sherlock diz, a voz firme, mas com um toque de urgência. O relógio está contando, mesmo estando parado.
Eles aceleram o passo, a estação abandonada surgindo na escuridão como uma sombra esquecida. Watson sente o peso da dúvida crescer, mas também uma determinação. Ele quer a verdade, mesmo que ela doa. A neblina os envolve e o som dos seus passos ecoa, misturando-se ao silêncio da cidade. Eles estão mais perto agora, não só do relógio, mas de algo que pode mudar tudo. Um segredo que Londres guarda e que talvez nem Sherlock possa prever. As ruas de Londres parecem engolir a luz, enquanto Sherlock Holmes e Dr. Watson caminham em direção à estação abandonada. A neblina é tão espessa que os lampiões brilham como velas tremendo no vento, e o cheiro de umidade misturado com fumaça de carvão pesa no ar. Cada passo de Watson ecoa na calçada molhada, um som que parece marcar o tempo que falta até o meio-dia. Ele aperta o papel com os números no bolso, os horários de trem que Sherlock acredita serem um código. Mas mais do que as pistas, é Arthur que ocupa sua mente. A imagem do amigo, pálido e hesitante no museu, não sai da cabeça dele. Será que Arthur traiu? Ou está preso em algo maior, como uma mosca numa teia? Watson quer acreditar na primeira opção, mas o nó no peito diz que a verdade pode ser pior. Sherlock marcha à frente, o casaco balançando como uma sombra viva. Ele segura a engrenagem que encontrou, virando-a entre os dedos, como se pudesse ouvir o que ela tem a dizer. "Estamos perto, Watson", ele diz, a voz firme, cortando o silêncio da rua. A estação é um ponto de passagem. Quem roubou o relógio queria usá-la para escapar, ou para esconder algo. Watson acena, mas seus olhos estão nas sombras dos becos, como se esperasse ver Arthur ali, explicando tudo. Ele não diz nada, mas sente o peso da dúvida crescer a cada passo. A chuva parou, mas o chão ainda brilha, refletindo as luzes fracas e o rosto cansado de Watson. As ruas vão ficando mais estreitas, os prédios mais velhos, com janelas quebradas e portas que parecem não abrir há anos. É como se Londres tivesse esquecido esse canto da cidade, deixando-o para os fantasmas e os segredos. Watson respira fundo, o ar frio enchendo os pulmões, e tenta se concentrar. "Você acha que o relógio está na estação?" Ele pergunta, mais para quebrar o silêncio do que por esperar uma resposta clara. Sherlock para, olhando para uma placa enferrujada que mal se lê: Estação Leste. "Não só o relógio, Watson, algo maior. A engrenagem que encontramos não é de um relógio comum. É parte de um mecanismo maior, talvez um cofre ou uma máquina." Ele aponta para a placa. E essa estação é onde as peças começam a se encaixar. Eles entram no terreno da estação, um lugar que parece preso no tempo. O prédio é uma ruína, com telhado desabando e era subindo pelas paredes como dedos verdes. O ar aqui é mais pesado, cheirando a ferro velho e madeira podre. Watson sente um arrepio, não pelo frio, mas pela sensação de que estão sendo observados. Ele olha ao redor, mas só vê a neblina dançando entre as ruínas. Sherlock, como sempre, parece imune ao peso do lugar. Ele caminha até a entrada, uma porta torta que range quando empurrada. "Cuidado onde pisa, Watson", ele diz, acendendo um fósforo. A luz fraca ilumina um corredor longo, com trilhos enferrujados no chão e caixas empilhadas nos cantos. Enquanto descem o corredor, o som dos passos ecoa, misturado com o pingar de água em algum lugar. Watson sente o coração acelerar, não por medo, mas por aquela sensação de estar tão perto de algo importante. Ele pensa em Arthur, nas palavras que ele disse no museu. Um homem das sombras, sem nome. Será que era verdade ou só uma história para desviar a atenção? Ele quer perguntar a Sherlock, mas o amigo está focado, examinando o chão. "Aqui", Sherlock murmura, apontando para uma marca na poeira. Uma pegada igual à do museu. "Nosso ladrão esteve aqui, e não faz muito tempo." Watson se agacha ao lado dele, vendo a marca. Ele está fugindo, então?
Sherlock balança a cabeça. Fugindo ou nos atraindo? O corredor leva a uma sala maior, onde os trilhos desaparecem no escuro. No centro, há uma mesa coberta de poeira, com ferramentas espalhadas, chaves de fenda, alicates e outra mancha de graxa fresca. Sherlock pega uma chave de fenda, examinando-a. Foi usada para abrir algo, talvez o próprio relógio. Ele aponta para um canto, onde um pano azul está jogado no chão. Lã barata como o fio que encontramos no museu. O mesmo homem. Watson sente a mente girar. Tudo aponta para alguém que conhece o museu, que conhece o relógio. Alguém como Arthur. Holmes! E se Arthur estiver dizendo a verdade? Watson pergunta, a voz quase um sussurro. E se ele for vítima de alguém maior, alguém que o está usando? Sherlock para, olhando para ele com aquele jeito que faz Watson se sentir transparente. Você quer acreditar nele, Watson, é natural. Mas as pistas não mentem, mesmo quando as pessoas mentem. Ele pega o pano azul, cheirando-o. Graxa de trem. Ele esteve nos trilhos. Watson sente um aperto no coração, pensando em Arthur preso em algo que não controla. Ou pior, escolhendo estar preso. Ele lembra de uma frase que Arthur disse uma vez, anos atrás, numa noite de bebedeira. Amigos são a única coisa que nos salva quando o mundo desaba. Mas e se o amigo for o motivo do desabamento? Sherlock segue os trilhos, a luz do fósforo tremendo nas mãos dele. Eles chegam a uma plataforma abandonada, onde um vagão velho apodrece no canto. O ar aqui é mais frio, e o cheiro de umidade é tão forte que parece entrar na pele. Watson vê algo brilhando no chão. Um pedaço de metal, pequeno, mas familiar. Ele se abaixa e pega, mostrando a Sherlock. Outra engrenagem? Sherlock acena, examinando-a. Sim, e recém-lubrificada como a outra. O relógio foi trazido para cá, mas não está mais aqui. Ele aponta para marcas no chão, arranhões frescos. Algo pesado foi arrastado. Eles moveram o relógio, ou o que ele abre. Watson sente o prazo do meio-dia se aproximando, como um peso invisível. Ele olha para os trilhos, imaginando o ladrão correndo por ali, carregando o relógio que guarda segredos de uma sociedade esquecida. E agora, Holmes, para onde ele foi? Sherlock aponta para o fundo da plataforma, onde uma escada leva a um nível inferior. Abaixo, os túneis de serviço. Se o relógio é uma chave, o que ele abre está escondido lá. Eles descem, o fósforo iluminando paredes úmidas, cobertas de mofo. O som da água pingando é constante, como um relógio que nunca para, mesmo que o guardião do tempo esteja em silêncio. Enquanto descem, Watson sente a dúvida crescer. Ele pensa em Arthur, no jeito que ele hesitou no museu, nas dívidas que ele confessou. Holmes, e se estivermos errados sobre Arthur? E se ele for só um peão nisso tudo? Sherlock não para, mas sua voz é suave, quase gentil. Então vamos salvá-lo, Watson. Mas primeiro precisamos da verdade. Eles chegam ao fundo da escada, onde o túnel se abre em uma câmara maior, cheia de caixas e barris velhos. No centro, há um espaço vazio, como se algo tivesse sido levado às pressas. Sherlock se agacha, encontrando outra pegada na poeira. Ele esteve aqui, e não estava sozinho. Watson sente o coração disparar, não por medo, mas pela certeza de que estão perto. Ele olha para Sherlock, que já está examinando as paredes, procurando algo que ninguém mais veria. O que estamos procurando, Holmes? Sherlock sorri, aquele sorriso que diz que ele já sabe mais do que conta. Um segredo que Londres escondeu por anos e que alguém quer desesperadamente revelar. Eles seguem as pegadas, que levam a outro túnel, mais estreito, onde a escuridão parece viva. Watson sente o peso da amizade e da dúvida, mas também uma faísca de esperança. Talvez no final ele possa salvar Arthur, ou pelo menos entender por quê. A neblina da cidade lá fora parece ter entrado no túnel, envolvendo-os em um silêncio que promete respostas,
mas também perigos. O túnel se estreita ao redor deles, as paredes úmidas roçando nos ombros como se quisessem prender Sherlock Holmes e Dr. Watson ali embaixo. O ar é grosso, cheirando a mofo e terra velha, e o som da água pingando ecoa como um aviso distante. Watson segura o fósforo que Sherlock acendeu, a chama tremendo em sua mão, iluminando apenas o suficiente para ver os trilhos enferrujados à frente. Ele sente o coração bater mais forte, não só pela escuridão que os envolve, mas pela sensação de que estão pisando em algo antigo, esquecido pela cidade lá em cima. Sherlock vai na frente, os olhos afiados cortando a penumbra, examinando cada detalhe, uma rachadura na parede, uma mancha de graxa no chão. "Fique atento, Watson", ele diz, a voz baixa ecoando no túnel. "As pistas estão aqui, mas o perigo também." Watson acena, mas seus pensamentos voltam para Arthur. Ele imagina o amigo sozinho no museu agora, talvez esperando notícias, ou talvez fugindo de algo que ele mesmo criou. A dúvida é como uma pedra no sapato, machucando a cada passo. Ele quer acreditar que Arthur é inocente, que as dívidas e o medo não o transformaram em alguém que trai. Mas as pegadas que eles seguem, idênticas às do museu, apontam para alguém que conhece esses caminhos escondidos. Alguém que já esteve aqui antes. "Holmes, você acha que o relógio está no final desse túnel?" Watson pergunta, a voz quase um sussurro, como se falar alto pudesse acordar algo adormecido. Sherlock não para, mas responde com aquela certeza que sempre acalma Watson um pouco. Não só o relógio, o que ele ativa. Lembra da engrenagem? Ela é parte de algo maior, uma máquina que a sociedade secreta usava para proteger ou controlar. Ele aponta para a parede, onde uma marca fresca brilha sob a luz do fósforo. Graxa nova. Alguém esteve trabalhando aqui recentemente. Watson se aproxima, tocando a marca. É pegajosa, fresca, como se o ladrão tivesse passado há pouco. Ele sente um arrepio subir pela espinha, imaginando o homem correndo por esses túneis, carregando o relógio roubado como um tesouro amaldiçoado. O túnel vira à esquerda, abrindo-se para uma câmara maior, onde o ar parece mais fresco, como se uma corrente viesse de algum lugar acima. No centro, há uma mesa improvisada, feita de tábuas velhas, coberta de ferramentas e papéis amassados. Sherlock se aproxima rápido, pegando um papel. "Mapas", ele murmura. Rotas antigas de Londres, marcadas com horários. Watson olha por cima do ombro dele, vendo linhas traçadas em tinta vermelha, apontando para pontos na cidade. O museu, a estação e um lugar marcado como evento. Evento? O que isso significa? Sherlock dobra o mapa guardando no bolso. Algo planejado para o meio-dia. Um encontro, talvez, ou pior, uma armadilha. Enquanto Sherlock examina as ferramentas, uma chave de fenda idêntica à do museu, um martelo manchado de graxa, Watson anda pela câmara, o fósforo iluminando cantos escuros. Ele vê caixas empilhadas, cobertas de poeira, mas uma delas parece recém-aberta. Ele a empurra, o som ecoando alto demais no silêncio. Dentro, fios e engrenagens espalhadas, como peças de um quebra-cabeça mecânico. "Holmes, olhe isso!" Sherlock vem, os olhos brilhando. Componentes para um dispositivo. Não é só um relógio. É uma chave para ativar algo explosivo. Watson sente o estômago revirar. Explosivo? A ideia de que o roubo leva a algo assim faz o ar parecer mais pesado. Sherlock pega um fio, examinando-o. Dinamite, talvez, ou algo mais refinado. A sociedade secreta usava mecanismos assim para proteger segredos, alarmes que explodem se ativados errado. Ele aponta para uma caixa menor no canto, semi-escondida atrás de barris. Ali, Watson segura o fósforo mais alto e eles se aproximam. A caixa é de metal, enferrujada, mas com uma fechadura nova. Sobre ela, o relógio, o guardião do tempo, parado, seu silêncio gritando no escuro.
É ele, Watson diz, o alívio misturado com medo. Mas Sherlock franze a testa, inclinando-se. Não toque. Veja os fios. Watson olha mais perto e vê fios finos conectados ao relógio, correndo para dentro da caixa, onde algo pisca fraco, como um coração mecânico. É uma bomba, Sherlock diz. A voz calma, mas urgente. O relógio é o detonador. Se movermos errado, explode. Watson sente o pulso acelerar, o fósforo tremendo em sua mão. Ele imagina a explosão ecoando pelos túneis, desabando tudo sobre eles. Por quê? Para que isso? Sherlock examina os fios, cuidadoso. Para destruir evidências ou para levar algo maior. Olhe o mapa. O evento é um encontro diplomático no centro da cidade ao meio-dia. Watson sente o horror crescer. Uma bomba em um evento público? Pessoas inocentes, talvez centenas. E Arthur, ele sabia disso? A traição parece mais real agora, como uma faca no peito. Sherlock se agacha, estudando o mecanismo. Os fios são coloridos, vermelho para positivo, azul para a terra. Mas há um truque. Ele pega uma ferramenta da mesa, uma pinça pequena, e começa a trabalhar devagar. Watson segura a respiração, o fósforo queimando baixo. Ele pensa em flashbacks da sociedade secreta, histórias que Arthur contava em noites antigas. Eles eram guardiães, Arthur dizia, os olhos brilhando. Usavam o relógio para sincronizar ataques contra inimigos da coroa. Mas, com o tempo, a ganância tomou conta e alguns viraram os vilões que juraram combater. Watson vê agora. O relógio não é só uma relíquia. É uma arma, ativada por quem souber o segredo. Enquanto Sherlock corta um fio azul, um clique ecoa e o relógio treme. Cuidado! Watson sussurra, o suor escorrendo pelo rosto. Sherlock não pisca. É um falso detonador. O verdadeiro é o vermelho, mas invertido. Ele corta outro e o piscar para. A caixa se abre devagar, revelando dinamite amarrada com fios e um timer parado a minutos do meio-dia. Desarmado, Sherlock diz, expirando. Watson sente o alívio lavar sobre ele, mas o horror permanece. Alguém planejou isso. Matar inocentes. Sherlock acena, pegando uma nota dentro da caixa. Sim, e veja isso, uma carta. Para o guardião traidor, o tempo acaba para você também. Watson lê a nota, a letra familiar, a mesma da nota no museu. Arthur, ele é o traidor? As palavras doem, como se estivesse perdendo o amigo de novo. Sherlock guarda a nota. Ou a vítima. A sociedade secreta pode estar atrás dele, usando-o para ativar isso. Ele aponta para flashbacks narrados em sua mente, a sociedade fundada há séculos para proteger Londres de invasores. Mas guerras internas a dividiram, com facções gananciosas querendo poder. O relógio sincroniza explosões em pontos-chave da cidade. Se ativado, destruição total. Watson sente o peso da história, como se os túneis carregassem os ecos de homens mortos há muito tempo. Eles examinam a dinamite, Sherlock, removendo os fios um a um. Foi montado às pressas. O ladrão não é especialista, mas sabe o suficiente. Watson pensa em Arthur, nas dívidas que ele confessou. Talvez ele tenha sido forçado, ou talvez a ganância o tenha levado. Lembra o que Arthur disse? Um homem das sombras. Sherlock acena. A sociedade ainda existe corrompida. Eles usaram Arthur para roubar o relógio, mas ele pode ter tentado parar. Watson quer acreditar nisso, mas a nota diz traidor. Ele vê um flashback. Arthur jovem, jurando lealdade a amigos. Mas o tempo muda as pessoas, como o relógio que para. Sherlock fecha a caixa, o relógio agora desconectado. Precisamos levar isso para a superfície, mas o meio-dia está perto. Eles começam a voltar, o túnel parecendo mais longo agora. Watson carrega o relógio, seu peso como um lembrete de traição. Ele sente a emoção crescer. Raiva de quem planejou isso.
tristeza por Arthur. E se Arthur souber onde o resto está? Sherlock olha para ele. Então vamos confrontá-lo. Mas prepare-se, Watson. A verdade pode explodir como essa bomba. Enquanto sobem, o ar fica mais fresco, a luz do dia filtrando de algum buraco acima. Watson sente o alívio de sair do escuro, mas o mistério pesa. A sociedade secreta, sua corrupção, os flashbacks de uma Londres antiga, tudo leva a um confronto. Ele pensa em uma citação que Arthur amava, de um livro velho. O tempo cura, mas também destrói. Agora faz sentido. O relógio silencioso é prova disso. Eles emergem na estação abandonada, a neblina lá fora esperando. O meio-dia se aproxima, e com ele talvez o fim do enigma, ou o começo de algo pior. O ar da superfície parece mais leve depois do túnel escuro, mas a neblina ainda envolve Sherlock Holmes e Dr. Watson como um véu que não quer soltar. Eles emergem da estação abandonada, o relógio roubado agora seguro nas mãos de Sherlock, desconectado da bomba que quase os matou. Watson respira fundo, o peito apertado pelo alívio, mas também pelo peso da nota que encontraram. Para o guardião traidor. As palavras ecoam na sua cabeça, apontando diretamente para Arthur. Ele olha para o relógio, parado no silêncio, e sente uma tristeza profunda, como se o objeto carregasse não só engrenagens, mas as falhas humanas que levam à traição. Holmes, essa nota, ela muda tudo, Watson diz, a voz baixa, misturando-se ao som distante de carruagens na rua. Sherlock guarda o relógio no bolso do casaco, os olhos já correndo pelos arredores, procurando pistas que ninguém mais veria. Sim, Watson, é um aviso ou uma sentença. O traidor pode ser Arthur ou alguém que o usou. Ele pega o mapa que encontrou na câmara, desdobrando-o sob a luz fraca de um lampião próximo. As linhas vermelhas traçam caminhos pela cidade, conectando o museu à estação e ao evento diplomático marcado para o meio-dia. Veja isso, códigos embutidos nos horários. Não são só trens, são coordenadas disfarçadas, apontando para outros pontos de explosão. Watson se aproxima, o papel tremendo em suas mãos. Ele vê números que parecem inocentes, mas Sherlock aponta para padrões. Esse 12-0 é o meio-dia, mas somado aos minutos dá uma latitude, e aqui longitude. São locais-chave, pontes, edifícios públicos. Watson sente a mente girar, tentando acompanhar as deduções de Sherlock. Ele sempre se maravilha com isso, como o amigo transforma números aleatórios em um plano maligno. Mas dessa vez, há um nó emocional que não solta. E Arthur? Se ele é o traidor, por quê? As dívidas não explicam uma bomba. Sherlock dobra o mapa, guardando-o. Motivos são como sombras, Watson. Ganância, medo, vingança. Mas vamos decifrar isso. Ele começa a caminhar, guiando-os para uma rua mais movimentada, onde o som de pessoas e cavalos quebra o silêncio da estação abandonada. Watson segue, mas seus pensamentos são um turbilhão. Ele vê Arthur em sua mente, o amigo que o ajudou após a guerra, que dividiu segredos em noites longas. Como alguém assim vira traidor? Enquanto andam, Sherlock para em uma esquina, examinando uma marca no poste do lampião. Uma arranhão sutil, como se alguém tivesse raspado ali. Graxa novamente. Nosso homem passou por aqui, fugindo da estação. Ele cheira o ar, como se pudesse seguir o rastro. Ele não é sozinho. A sociedade secreta tem membros ativos, corrompidos pelo poder. Watson acena, mas o coração dói. Ele lembra de uma conversa antiga com Arthur sobre lealdade. Amigos são relógios que não param, Arthur dissera rindo. Agora o relógio parou e a amizade parece quebrada. Holmes, eu preciso confrontar Arthur. Ele deve saber mais. Sherlock olha para ele, os olhos suaves por um momento. Sim, mas com cuidado. A dúvida pode ser uma arma. Eles pegam uma carruagem,
o balanço das rodas sobre as pedras molhadas acalmando um pouco os nervos de Watson. Dentro, o espaço apertado faz os pensamentos parecerem mais altos. Sherlock tira o relógio do bolso, girando-o nas mãos. Observe o mecanismo secreto. Pressione aqui, ele demonstra, e uma tampa oculta abre, revelando um dial com símbolos. Códigos antigos. A sociedade usava isso para sincronizar ações, como explosões em tempos precisos. Watson olha, fascinado e horrorizado. Então, o roubo era para ativar uma rede de bombas? Sherlock acena. Sim, e a nota sugere que Arthur traiu alguém na sociedade, talvez tentando parar o plano. Watson sente uma faísca de esperança. Talvez Arthur não seja o vilão, mas alguém preso no meio. Ele pensa em subtramas emocionais, dívidas que forçam escolhas ruins, medos que transformam amigos em estranhos. E se ele foi coagido? Aquele homem das sombras que ele mencionou. Sherlock guarda o relógio. Possível. Mas as pistas apontam para ele. O acesso ao museu, o conhecimento dos túneis. Vamos decifrar os símbolos no dial. Ele tira um papel e lápis do bolso, rabiscando. Esses são runas antigas, adaptadas. Esse significa traição, esse tempo. Combinados, tempo de traição, ecoando a nota. A carruagem para perto do museu e eles descem, a neblina agora mais fina com o amanhecer se aproximando. Watson sente o meio-dia como uma sombra se aproximando. Eles entram encontrando Arthur ainda lá, sentado em uma cadeira, o rosto enterrado nas mãos. "John!" ele diz levantando-se, os olhos vermelhos. "Vocês encontraram?" Watson hesita, mas Sherlock vai direto. "Encontramos o relógio e a bomba." Arthur empalidece, caindo na cadeira. "Bomba! Deus, não!" Watson se aproxima, o coração dividido. "Conte tudo, Arthur. A sociedade. Você faz parte." Arthur suspira, a voz tremendo. "Fazia. Anos atrás, entrei por idealismo para proteger a cidade. Mas eles mudaram. Viraram gananciosos. Queriam usar o relógio para chantagem, explodir pontos-chave por dinheiro." Ele olha para Watson, os olhos cheios de arrependimento. "Eu saí, mas as dívidas me pegaram. Um deles me ofereceu ajuda, mas pediu o relógio. Eu recusei no começo, mas..." Watson sente a dor na voz do amigo, como uma ferida aberta. "Você roubou?" Arthur balança a cabeça. "Não, mas eu os ajudei a entrar. Depois tentei parar, deixando pistas para vocês." Sherlock observa, decifrando as palavras como pistas. "A nota traidor era para você?" Arthur acena. "Sim, eles sabem que eu os traí. O plano é explodir o evento diplomático, forçando pagamentos." Watson sente a raiva misturada com pena. "Por que não me contou antes?" Arthur baixa a cabeça. "Vergonha, John. Eu não queria que você visse o que eu virei." Watson coloca a mão no ombro dele, sentindo o tremor. "Amigos não abandonam. Vamos parar isso." Sherlock intervém, o mapa na mão. Os códigos apontam para mais bombas. Aqui, na ponte e no palácio. Ele rabisca mais, decifrando. O dial do relógio ativa uma sequência. Meio-dia é o gatilho. Watson olha para Arthur. "Você sabe onde as outras estão?" Arthur hesita, mas acena. "Sim, eu plantei uma, mas posso desarmar." A confissão dói, mas traz clareza. Watson sente a subtrama emocional se desenrolar. Traição por desespero, redenção por amizade. Eles saem juntos, Arthur agora com eles, a carruagem levando-os para o primeiro ponto. Watson sente o peso da dúvida se aliviar um pouco, mas a tensão permanece. "Holmes, e se for tarde?" Sherlock olha pela janela. Não é. As deduções nos guiam. No caminho, Arthur conta mais. Flashbacks da sociedade, reuniões em túneis, promessas quebradas. "Eu entrei por honra", ele diz. "Saí por medo." Watson escuta, o coração apertado pela jornada do amigo. Chegando à ponte, eles encontram uma caixa escondida sob os pilares, fios conectados como na estação.
Sherlock desarma, Arthur ajudando com o conhecimento interno. O vermelho primeiro, ele diz. Clique. Desarmado. Watson sente o alívio, mas também a cura. Arthur se redimindo, passo a passo. Próximo ponto, o palácio. Mais uma bomba, decifrada pelos códigos do relógio. Enquanto trabalham, Watson pensa nas subtramas. Confiança quebrada, mas reconstruída. Você ainda é meu amigo, ele diz a Arthur. Arthur sorri fraco. Obrigado, John. O meio-dia se aproxima, o sol tentando romper a neblina. Sherlock decifra o último código. O evento é o alvo final. Eles correm, o tempo contando. Watson sente a emoção subir. Medo, esperança, lealdade. No evento, eles encontram a bomba maior, escondida em uma estátua. Sherlock corta fios, Arthur guiando. No último segundo, desarmado. O alívio é palpável, como ar fresco após uma tempestade. De volta, Watson abraça Arthur. Você salvou a cidade. Arthur acena, mas os olhos ainda carregam culpa. Sherlock observa satisfeito. As deduções vencem, mas o coração guia. Watson sente a paz, a subtrama emocional resolvida, traição perdoada, amizade fortalecida. Mas sabe que mais sombras podem vir. A neblina lá fora diminui, prometendo um novo dia, mas com segredos ainda escondidos. A neblina começa a se dissipar com o sol subindo devagar no céu de Londres. Mas as sombras no coração de Watson ainda persistem, mesmo depois de desarmar as bombas e ver Arthur se redimir um pouco. Eles saem do palácio. O ar carregado com o cheiro de pedra úmida e o som distante de sinos anunciando o meio-dia que quase trouxe o caos. Sherlock Holmes caminha à frente, o relógio agora seguro como uma prova viva, enquanto Arthur segue ao lado de Watson, os ombros relaxados pela primeira vez naquela noite. Watson olha para o amigo, sentindo uma mistura de alívio e cansaço. Você fez o certo no final, Arthur. Isso conta. Arthur acena, os olhos baixos. Graças a você, John. Eu estava perdido, mas você me puxou de volta. A amizade parece reconstruída, mas frágil, como um relógio consertado que pode parar de novo. Sherlock para em uma esquina movimentada, onde o tráfego de carruagens começa a aumentar com o dia nascendo. Ele examina o mapa novamente, as linhas vermelhas agora marcadas com cruzes, onde desarmaram as bombas. O plano foi interrompido, mas a sociedade secreta não vai parar. Precisamos de mais. Um nome, um líder. Ele olha ao redor, os olhos afiados, notando um homem encostado em um poste, vestindo um casaco gasto, o chapéu puxado sobre os olhos. Aquele ali, ele nos observa desde a estação. Watson franze a testa, vendo o homem, magro, barba por fazer, o tipo que se mistura às ruas. Um informante? Sherlock acena. Ou um obstáculo? Vamos ver. Eles se aproximam devagar, o som dos cascos de cavalos cobrindo seus passos. O homem não foge, mas endireita o corpo, os olhos cautelosos. Senhor Holmes, ele diz, a voz rouca como as ruas que ele conhece. Eu ouvi falar de vocês. O relógio, né? Sherlock para, surpreso por um instante. Você sabe do que estamos atrás. O homem que se apresenta como Jack, um morador de rua que ouve tudo nos becos, sorri sem dentes. As sombras falam. A sociedade, eles me contrataram para vigiar, mas eu vi o que eles fazem. Bombas, não é para mim. Watson sente uma esperança crescer. Você pode nos ajudar? Jack hesita, olhando ao redor como se as paredes tivessem ouvidos. Por um preço. Mas sim, o líder é um homem chamado Thorne, rico, escondido em uma mansão no norte. Ele quer o relógio para controlar a cidade, chantagear os poderosos. Sherlock tira uma moeda do bolso, passando-a para Jack. Mais detalhes. Jack pega a moeda, mordendo-a para testar. Ele se reúne nos esgotos sob o rio, amanhã à noite. Mas cuidado, ele tem guardas e armadilhas como as que vocês encontraram. Arthur intervém, a voz tremendo.
Thorne. Ele é quem me ofereceu a ajuda. Ganancioso, sem alma. Jack acena. Sim, e ele sabe que o plano falhou. Está caçando traidores. Watson sente o medo voltar, olhando para Arthur. Então você está em perigo. Jack ri baixo. Todos estamos, doutor. Mas sigam o Rio Norte, procurem uma grade marcada com uma engrenagem. É a entrada. Ele se afasta, desaparecendo na multidão que começa a encher as ruas. Sherlock vira para Watson. Um aliado improvável, mas útil. Vamos para o norte. Eles pegam outra carruagem, o balanço suave contrastando com a tensão no ar. Watson sente o cansaço nos ossos, mas a determinação o mantém acordado. Ele pensa em Jack, um homem das ruas que vê o que os ricos ignoram. Você confia nele, Holmes? Sherlock olha pela janela, a cidade passando borrada. Confio nas pistas que ele deu. O resto veremos. Arthur fica quieto, os olhos distantes, como se revivesse memórias ruins. Watson coloca a mão no braço dele. Vamos acabar com isso juntos. Arthur sorri fraco. Por causa de você, John. Você sempre foi o leal. A carruagem para perto do rio, o cheiro de água suja e peixe subindo no ar. Eles descem, caminhando pela margem, a neblina ainda pairando como um fantasma. Sherlock examina o chão, encontrando marcas sutis, pegadas frescas, arranhões em grades. Jack estava certo. Alguém passou aqui, mas de repente, um som, passos leves atrás deles. Watson vira, vendo sombras se movendo na neblina. Estamos sendo seguidos. Sherlock acena, baixando a voz. Guardas de Thorne, talvez. Não corram. Vamos atraí-los. Eles aceleram o passo, entrando em um beco estreito onde a neblina é mais densa, como um cobertor que esconde e revela. Watson sente o pulso acelerar, o som dos perseguidores ecoando. 2, talvez 3, passos pesados, mas cautelosos. Eles nos viram com Jack. Arthur sussurra, o medo na voz. Sherlock guia-os para uma rua lateral, parando atrás de uma pilha de caixas. Espere! Os perseguidores passam, mas um para, farejando o ar como um cão. Watson segura a respiração, o cheiro de madeira podre enchendo as narinas. O homem se aproxima e Sherlock age, um soco rápido, silencioso, derrubando-o. Eles arrastam o corpo para as sombras, Sherlock revistando os bolsos. Uma faca, e isso, uma engrenagem como a do relógio. São da sociedade. Watson olha para o homem inconsciente, rosto marcado por cicatrizes. Obstáculos. Thorne sabe que estamos perto. Arthur treme. Eles me matariam se soubessem que eu falei. Sherlock se levanta. Então, vamos mais rápido. A grade está perto. Eles continuam, a neblina ajudando a esconder, mas os sons dos outros perseguidores ainda ecoam distantes. Chegando à margem, eles encontram a grade, enferrujada, marcada com uma engrenagem sutil. Sherlock a empurra, abrindo para um túnel escuro. Entrada para os esgotos. Thorne se esconde aqui. Mas antes de entrar, outro obstáculo. Um barulho de passos rápidos. Watson vira, vendo um homem correndo para eles, faca na mão. Cuidado! Sherlock desvia, chutando a perna do atacante, enquanto Watson agarra o braço dele, torcendo. Arthur ajuda, pegando uma pedra e batendo na cabeça do homem, que cai gemendo. Eu nunca fiz isso, Arthur diz ofegante. Watson coloca a mão no ombro dele. Você nos salvou. Sherlock amarra os homens com cordas encontradas por perto. Eles vão acordar logo. Vamos. Eles entram no túnel, a água pingando fria nas costas. O cheiro é forte, de esgoto e podridão, mas Watson sente uma calma estranha. A perseguição os uniu mais. Ele pensa em aliados como Jack, que surgem das ruas, e obstáculos que testam a lealdade. Holmes, e se Thorne estiver esperando? Sherlock sorri no escuro. Então, vamos surpreendê-lo. O túnel se estende, curvas e ramificações, como veias sob a cidade. Sherlock guia pelo mapa, decifrando marcas nas paredes.
símbolos da sociedade. Um obstáculo surge, uma grade trancada. Arthur reconhece. Eu sei a combinação. Thorne me ensinou. Ele gira os números, clicando aberto. Watson sente orgulho do amigo, redimindo-se a cada passo. Mas outro som. Água correndo rápido. Inundação? Sherlock empurra-os para uma saliência. A água passa, uma armadilha ativada. Obstáculos para intrusos, ele diz. Eles continuam, o túnel abrindo para uma câmara iluminada por tochas. No centro, Thorne, alto, barba grisalha, olhos frios. Holmes, você chegou longe. Sherlock para, o relógio na mão. O jogo acaba. Thorne ri. O relógio é meu. A sociedade renasce comigo. Guardas surgem, mas Watson e Arthur lutam. Socos, desvios na penumbra. Sherlock confronta Thorne, desarmando uma pistola com um movimento rápido. Você corrompeu tudo. Thorne ataca, mas Sherlock o derruba, amarrando-o. Watson ofega, o coração acelerado. Acabou! Sherlock acena. Sim, a polícia cuida do resto. Arthur sorri, livre. Obrigado. Eles saem. A neblina lá fora clara agora. Watson sente a paz. Aliados encontrados, obstáculos superados. Mas sabe que Londres sempre tem mais segredos. O sol finalmente rompe a neblina, lançando uma luz pálida sobre Londres enquanto Sherlock Holmes, Dr. Watson e Arthur Langley saem dos túneis sob o rio. O ar fresco da manhã cheira a terra molhada e a fumaça distante das chaminés, um alívio depois do peso sufocante dos esgotos. Watson segura o relógio roubado, agora livre de seus fios mortais, mas ainda pesado com os segredos que carrega. Ele olha para Arthur, cujo rosto exausto mostra alívio, mas também culpa. Você fez o certo, Arthur, Watson diz, a voz suave, como se quisesse consertar algo quebrado. Arthur acena, os olhos baixos. Por sua causa, John, eu teria afundado sem você. Sherlock, caminhando à frente, não diz nada, mas seus olhos estão fixos no horizonte, onde o evento diplomático está prestes a começar. Eles pegam uma carruagem, o balanço das rodas sobre as pedras da rua, um ritmo que acalma, mas não apaga a urgência. O meio-dia se aproxima e mesmo com Thorne preso, Watson sente que o perigo não acabou. Holmes, e se houver mais bombas? Thorne não trabalhava sozinho. Sherlock, segurando o mapa com as linhas vermelhas, acena. Exato, o evento é o alvo final. A sociedade queria um espetáculo, destruir para chantagear. Ele aponta para uma nota rabiscada no canto do mapa. Uma última bomba, escondida onde ninguém olharia. Watson sente o coração apertar, imaginando a multidão no evento, alheia ao risco. Chegam ao local, uma praça ampla, cercada por prédios antigos, onde bandeiras coloridas tremulam e o som de vozes enche o ar. Diplomatas, homens de terno caro e mulheres com chapéus elegantes, caminham entre estátuas de pedra, rindo como se o mundo fosse seguro. Watson sente o contraste. A beleza da manhã contra a ameaça invisível. Sherlock para, examinando a praça com aquele olhar que vê além do óbvio. A estátua central, ele diz, apontando para uma figura de bronze, um cavaleiro com uma espada erguida. É o único lugar onde esconderiam algo tão grande. Watson olha, vendo apenas pedra e metal, mas confia no instinto do amigo. Eles se aproximam, a multidão ao redor tornando cada passo tenso. Arthur fica atrás, os olhos nervosos, como se esperasse ver mais guardas da sociedade. Eu ajudei a planejar isso, ele confessa baixo. Não sabia que seria tão grande. Watson aperta o ombro dele, sentindo a culpa do amigo como um peso compartilhado. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Sherlock ignora a conversar. Ajoelhando-se na base da estátua, ele toca o pedestal, encontrando uma rachadura sutil. Aqui, uma cavidade. Ele usa uma faca pequena do bolso, forçando a abertura. Dentro, uma caixa de metal, maior que a do túnel, com fios vermelhos e azuis saindo como veias.
Watson sente o pulso acelerar, o som da multidão abafado pelo zumbido nos ouvidos. Outra bomba? Sherlock acena, os dedos trabalhando rápido, mas calmos. Maior. Se explodir, a praça inteira vai. Ele examina os fios, o relógio na mão como referência. O dial tem os códigos. Cada símbolo é uma sequência. Arthur se aproxima, a voz tremendo. Eu sei os símbolos. Thorne me ensinou. Ele aponta para um padrão no dial, runas que significam tempo final. Corte o vermelho, depois o azul, mas espere 3 segundos. Watson olha para a multidão, crianças correndo, homens conversando. O meio-dia está a minutos. Sherlock corta o primeiro fio, vermelho, com precisão de cirurgião. Um clique ecoa, e Watson segura a respiração, imaginando o pior. 3 segundos. Arthur sussurra, contando baixo. Sherlock espera, o rosto impassível, e corta o azul. Outro clique, mas a caixa não abre. Um truque, Sherlock diz, franzindo a testa. Ele examina o dial novamente, vendo um símbolo escondido. Esse é inversão, ordem errada. Ele corta o azul novamente, depois o vermelho, rápido. Um zumbido para, e a caixa se abre, revelando dinamite suficiente para destruir a praça. Watson sente o alívio, mas também o terror, tão perto. Desarmado, Sherlock diz, limpando o suor da testa. Arthur cai de joelhos, aliviado. Acabou. Mas Sherlock balança a cabeça. Não, a sociedade tem mais membros. Precisamos de provas. Ele, revistando a caixa, encontra uma carta selada com uma engrenagem. Instruções, nomes, datas, locais de reuniões. Watson pega a carta, a letra fria e direta. Isso pode acabar com eles. Sherlock acena. E salvar Arthur. Eles guardam a caixa, cobrindo-a com um pano para não chamar atenção, e saem da praça. A multidão alheia ao que quase aconteceu. Enquanto caminham, Watson sente a emoção pesar. Ele olha para Arthur, que parece mais leve, mas ainda marcado pela culpa. Você enfrentou, Arthur. Isso é coragem. Arthur sorri fraco. Por você, John. Você acreditou em mim quando eu não acreditava. Sherlock, sempre prático, interrompe. A polícia precisa disso. Ele aponta para a carta. Mas primeiro precisamos garantir que Thorne fale. Eles pegam outra carruagem, rumo à delegacia onde Thorne está preso. Watson sente o cansaço, mas também uma paz. A praça está segura, Arthur está ao lado dele, e Sherlock desvendou o impossível mais uma vez. Na carruagem, Watson pensa em como tudo quase se perdeu. Ele lembra de uma frase que leu uma vez, em um livro que Arthur lhe deu. A coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de enfrentá-lo. Arthur enfrentou, mesmo tarde. O relógio, agora no bolso de Sherlock, parece menos pesado, como se tivesse voltado a ser só um objeto. Mas Watson sabe que nunca será só isso. É um lembrete de traição, redenção e do que a amizade pode suportar. Chegando à delegacia, eles entregam a carta e a caixa à polícia, que prende os guardas restantes da sociedade. Thorne, algemado, encara Sherlock com ódio. Você não pode parar o tempo, ele diz, a voz venenosa. Sherlock sorri frio. Mas podemos consertá-lo. Watson observa, orgulhoso do amigo, mas seu coração está com Arthur. Ele puxa o amigo para um canto. Você está livre agora. Arthur acena, lágrimas nos olhos. Graças a você. Enquanto saem, o sol está mais alto, a neblina quase sumida. Watson sente a cidade respirar de novo, como se o meio-dia tivesse trazido não destruição, mas alívio. Ele olha para Sherlock, que caminha com a calma de quem venceu mais um jogo. Você salvou Londres, Holmes. Sherlock dá de ombros. Nós salvamos, Watson. E Arthur? A menção ao amigo aquece o coração de Watson. Ele sabe que a sociedade pode ter outros planos, outras sombras, mas por agora a vitória é deles. Eles caminham de volta a Baker Street, o som dos sinos da cidade marcando a hora.
Watson sente a exaustão, mas também uma paz que embala, como se o mistério resolvido tivesse acalmado algo dentro dele. Arthur, ao lado, parece mais leve, como se tivesse deixado um peso nos túneis. "Obrigado, John", ele diz baixo. Watson sorri. Amigos não abandonam. Sherlock, à frente, vira com um meio sorriso. "E pistas não mentem. Vamos, Watson. Londres sempre tem mais segredos." As ruas de Londres brilham com o sol do meio-dia, a neblina agora apenas um véu fino que não esconde mais nada. Sherlock Holmes, Dr. Watson e Arthur Langley caminham de volta a Baker Street, o relógio seguro no bolso de Sherlock, já sem os fios que o tornavam uma arma. Watson sente o cansaço nos ossos, mas também um alívio que aquece, como se a cidade tivesse escapado de um pesadelo. O cheiro de pão fresco vem de uma padaria próxima, misturado com o aroma úmido do rio, e por um momento tudo parece em paz. Mas Watson sabe que algo ainda está inacabado. Arthur, ao seu lado, caminha com os ombros menos pesados, mas os olhos ainda carregam uma sombra. A carta encontrada na estátua, com nomes e planos da sociedade secreta, está com a polícia agora. Mas Watson sente que a verdade sobre Arthur não foi totalmente revelada. Eles entram na casa na Baker Street, o ar familiar cheirando a tabaco e papel velho, a lareira apagada, deixando o quarto frio. Sherlock joga o casaco na cadeira e coloca o relógio sobre a mesa, onde a luz do sol faz o metal brilhar. Watson senta, exausto, mas não consegue relaxar. "Arthur, você disse tudo no palácio?" Ele pergunta, a voz suave, mas firme, como se temesse a resposta. Arthur hesita, olhando para o chão, as mãos inquietas. "Eu contei o que podia, John." A pausa dele é longa demais, e Watson sente o coração apertar. Ele quer acreditar no amigo, mas a nota, para o guardião traidor, ainda ecoa como uma acusação. Sherlock, sempre atento, pega a nota do bolso, desdobrando-a na mesa. "Você foi parte da sociedade, Arthur, mas não nos contou tudo." Sua voz é calma, mas cortante, como uma lâmina que encontra o ponto exato. Ele aponta para a letra na nota, comparando-a com outra que encontrou nos túneis. A mesma caligrafia. "Você escreveu isso, não foi?" Watson olha para Arthur, esperando uma negação, mas o amigo apenas baixa a cabeça, o rosto pálido. Sim, eu escrevi. Mas não do jeito que você pensa." Watson sente um vazio no peito, como se o chão tivesse sumido. "Arthur, explique." "Agora." Arthur respira fundo, a voz tremendo como se cada palavra doesse. "Eu estava na sociedade, como disse. Anos atrás, acreditava neles. Proteger Londres, honrar a cidade. Mas eles mudaram. Thorne entrou, trouxe ganância, planos de poder. Queriam usar o relógio para explodir pontos estratégicos, chantagear a coroa por milhões." Ele para, os olhos brilhando com lágrimas. "Eu saí, mas as dívidas me pegaram. O museu estava falindo e Thorne sabia. Ele me ofereceu dinheiro, mas pediu o relógio. Eu recusei no começo, juro, John." Watson escuta, o coração dividido entre raiva e pena. "Então por que a nota? Por que traidor?" Arthur se levanta, andando pelo quarto como se quisesse fugir de si mesmo. "Eu ajudei Thorne a entrar no museu. Não roubei o relógio, mas dei a chave. Depois me arrependi. Escrevi a nota para avisar vocês, para guiá-los até mim. Eu sabia que você e Holmes encontrariam as pistas." Ele olha para Watson, implorando. "Eu traí a sociedade, não você. Mas a vergonha, eu não conseguia contar tudo." Watson sente a dor do amigo, mas também a ferida da traição. "Você podia ter confiado em mim, Arthur." Sherlock, que ouvia em silêncio, intervém. "A nota foi inteligente, mas arriscada. Você sabia que Thorne o mataria se descobrisse." Arthur acena, as mãos tremendo. "Eu merecia, mas não podia deixar Londres pagar por meus erros."
Watson olha para o relógio, pensando em como um objeto tão pequeno causou tanto caos. Ele lembra de uma frase que Arthur dizia quando eram jovens. A verdade é como um relógio. Pode parar, mas nunca mente. Agora, a verdade está na mesa, nua e crua. E Watson não sabe se sente alívio ou raiva. Ele se levanta andando até Arthur e coloca a mão no ombro dele. Você errou, mas voltou atrás. Isso não apaga tudo, mas conta. Arthur olha para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu não mereço você, John. Watson sorri fraco, sentindo o peso da amizade que sobreviveu, mesmo machucada. Sherlock, sempre prático, pega o relógio. A polícia tem Thorne e a lista de nomes. A sociedade está acabada, pelo menos por agora. Mas, Arthur, você precisa falar tudo às autoridades. Arthur acena, a voz firme pela primeira vez. Eu vou. Chega de segredos. Watson sente um vazio se abrir, alívio misturado com tristeza. Ele pensa em como a traição de Arthur quase destruiu tudo, mas também em como a lealdade dele, mesmo tardia, salvou a cidade. Sherlock guarda o relógio, olhando para Watson. Você perdoa fácil, meu amigo. Isso é sua força e sua fraqueza. Watson dá de ombros cansado. É o que amigos fazem, Holmes. Ele olha para Arthur, que parece menor agora, como se a confissão tivesse tirado um peso, mas também um pedaço dele. Eles saem da casa, o sol quente nas ruas, o cheiro de pão e flores trazendo uma calma que Watson não sentia há horas. Arthur caminha com eles até a delegacia, onde ele entregará sua versão final. Watson sente a amizade como um fio esticado, mas não quebrado. Você vai ficar bem, Arthur? Ele pergunta baixo. Arthur sorri, fraco, mas verdadeiro. Com o tempo, talvez. Obrigado por não desistir de mim. Watson acena, sentindo a paz que vem depois da tempestade. Na delegacia, Arthur fala com os policiais, sua voz ecoando no corredor enquanto conta tudo, a sociedade Thorne, as dívidas. Sherlock entrega a carta com os nomes, cada um prego no caixão da sociedade secreta. Watson observa, orgulhoso do amigo, mas também machucado. Ele pensa em como Londres quase caiu, mas também em como Arthur, no final, escolheu o certo. Às vezes, a traição é só um erro que pede perdão. Ele murmura, lembrando uma frase de um padre que conheceu na guerra. Enquanto saem, o sol brilha forte e a cidade parece viva de novo. Watson sente o cansaço, mas também uma leveza, como se tivesse deixado algo nos túneis. Sherlock caminha ao lado, o silêncio confortável entre eles. Você fez bem, Watson. Salvou mais que a cidade. Watson sorri pensando em Arthur, na amizade que resistiu. Mas ele sabe que Londres nunca dorme de verdade e que outros segredos podem estar esperando, escondidos na próxima sombra. O sol já aquece as ruas de Londres e o barulho da cidade, carruagens, vozes, sinos distantes, enche o ar enquanto Sherlock Holmes e Dr. Watson saem da delegacia. O cheiro de fumaça e pão fresco se mistura com o vento leve, trazendo uma sensação de vida que parece nova depois da noite longa. Watson sente os ombros menos pesados, como se o peso do mistério tivesse ficado para trás, nas sombras dos túneis e da praça. Arthur ficou na delegacia, contando sua história aos policiais, cada palavra um passo para sua redenção. Watson ainda sente a ferida da traição, mas também uma calma, como se a amizade, mesmo machucada, tivesse encontrado um jeito de sobreviver. Eles caminham de volta a Baker Street, o sol desenhando sombras longas nas pedras molhadas. Sherlock guarda o relógio no bolso, agora apenas um objeto, sem os fios ou segredos que o tornavam perigoso. Watson olha para ele, a mente cheia de tudo que passaram. A bomba na estátua, a confissão de Arthur, a sociedade secreta desmantelada. Você acha que acabou, Holmes? A sociedade Thorne, tudo isso? Sherlock dá aquele meio sorriso que diz tanto sem palavras. Por agora, Watson. Mas Londres é um relógio que nunca para de verdade.
Sempre há outra engrenagem girando em algum lugar. Watson acena, sabendo que ele está certo, mas querendo só por um momento acreditar na paz. Quando chegam a Baker Street, o cheiro familiar de tabaco e papel velho os recebe como um abraço. Watson senta na poltrona, o corpo cansado, mas a mente ainda girando. Ele pensa em Arthur, na forma como ele desmoronou na delegacia, contando como as dívidas e o medo o levaram a ajudar Thorne. Ele não queria trair Holmes, Watson diz quase para si mesmo. Ele foi puxado para o escuro, mas voltou. Sherlock acende o cachimbo, a fumaça subindo lenta, como pensamentos que não têm pressa. As pessoas são frágeis, Watson, mas às vezes um amigo como você é o que as traz de volta. As palavras são raras, quase gentis, e Watson sente um calor no peito, como se Sherlock tivesse visto mais do que ele mesmo percebeu. Ele se levanta andando até a janela. Lá fora, Londres pulsa. Crianças correndo, vendedores gritando. A cidade viva como se nada tivesse acontecido. Watson pensa na praça, nas pessoas que quase perderam tudo, sem nem saber. Nós salvamos eles, não foi? Mesmo com tudo. Sherlock solta a fumaça, olhando para o relógio na mesa. Sim, e Arthur salvou a si mesmo, com sua ajuda. Watson sorri, lembrando o olhar de Arthur na delegacia, aliviado, mas marcado. Ele sabe que a amizade vai levar tempo para se curar, como uma ferida que fecha, mas deixa uma cicatriz. Sherlock pega o relógio, abrindo o mecanismo secreto com um clique. Olhe isso, Watson. Mesmo parado, ele guardava a verdade. Ele aponta para os símbolos no dial, agora decifrados. Traição, tempo, redenção. A sociedade usava isso para controlar, mas no final foi o que os destruiu. Watson se aproxima, vendo as runas antigas brilharem sob a luz. Ele pensa em como tudo se conecta. O relógio, Arthur, a cidade. Às vezes, o que parece quebrado ainda funciona. Ele diz baixo. Sherlock acena, fechando o relógio. Exato. Como a Lea Sherlock guarda o relógio na gaveta. Um gesto final, como se estivesse encerrando o caso. Watson sente a exaustão, mas também uma paz profunda, como se a cidade e ele mesmo tivessem encontrado um ritmo novo. Ele pensa em uma frase que ouviu uma vez, de um velho amigo da guerra. O perdão é o que conserta o que o tempo quebra. Arthur foi perdoado, não só por ele, mas pela verdade que contou, e Londres, com suas ruas cheias de vida, parece perdoar também, continuando a girar como um relógio que nunca para. Eles sentam em silêncio por um momento, o crepitar da lareira voltando a encher o quarto. Watson olha para Sherlock, que parece perdido em pensamentos, talvez já imaginando o próximo mistério. Você já sentiu isso, Holmes? A sensação de que algo acabou, mas ainda há mais? Sherlock solta a fumaça do cachimbo, os olhos brilhando. Sempre, Watson, é o que nos mantém vivos. Watson ri baixo, sentindo a amizade entre eles como uma âncora, algo que nunca precisa ser consertado. Enquanto o sol sobe mais alto, Watson se deixa afundar na poltrona, o cansaço finalmente vencendo. Ele pensa em Arthur, na delegacia, enfrentando as consequências, mas livre da sociedade. Pensa na praça, salva sem saber. E pensa em Londres, uma cidade que guarda segredos, mas também esperança. O mistério está resolvido, mas Watson sabe que a vida é como o relógio. Mesmo quando para, algo continua girando, esperando o próximo caso. O sol já passou do meio-dia, enchendo a Baker Street com uma luz dourada que parece lavar as últimas sombras da noite. Sherlock Holmes e Dr. Watson estão de volta ao seu refúgio, a sala familiar com cheiro de tabaco e papel velho abraçando-os como um velho amigo. Watson está afundado na poltrona, o corpo pesado de cansaço, mas a mente leve, como se o mistério resolvido tivesse levado embora um peso que ele nem sabia que carregava. O relógio,
Agora apenas um objeto descansa na mesa. Seu silêncio não mais uma ameaça, mas um lembrete do que passaram. Lá fora, Londres pulsa. O som de carruagens, risadas de crianças, o cheiro de pão fresco entrando pela janela entreaberta. Watson respira fundo, sentindo a cidade viva, salva, mesmo sem saber o quanto esteve perto do fim. Sherlock acende o cachimbo, a fumaça subindo em espirais lentas, dançando na luz do sol. Ele olha para o relógio, os olhos pensativos, como se ainda visse as runas e segredos que ele guardava. Um caso curioso, Watson, ele diz, a voz calma, quase suave. Não foi só sobre bombas ou traições. Foi sobre o que faz as pessoas girarem como engrenagens. Watson sorri, cansado, mas quente por dentro. Você e suas metáforas, Holmes, mas você está certo. Arthur era uma engrenagem quebrada, mas ainda girou no final. Ele pensa no amigo, agora enfrentando as consequências na delegacia, mas livre da sociedade secreta, livre do medo que o prendia. Ele se levanta, andando até a janela. A rua está cheia de vida. Um vendedor gritando sobre maçãs. Uma mulher carregando flores. O mundo seguindo como se nada tivesse mudado. Mas Watson sabe que tudo mudou, pelo menos para ele. Sabe, Holmes, eu quase perdi a fé em Arthur. Quando vi aquela nota, traidor, senti ele escorregar de mim. Mas Sherlock solta a fumaça, olhando para ele com aquele jeito que vê além das palavras. Você não perdeu, Watson. Você segurou firme. É isso que faz de você quem é. Watson sente um calor no peito, como se a amizade deles, tão sólida quanto a sala onde estão, fosse o verdadeiro relógio que nunca para. Ele pensa em Arthur, no peso da traição e na leveza do perdão. Eu aprendi algo hoje, ele diz, baixo, quase para si mesmo. Às vezes, salvar alguém é mais difícil que salvar uma cidade. Sherlock acena sem dizer nada, mas o silêncio dele é o suficiente. Watson lembra de uma frase que ouviu anos atrás, de um velho marinheiro que conheceu na guerra. O coração é um mar, guarda tempestades, mas sempre encontra a costa. Arthur encontrou a costa, mesmo depois de se perder, e Watson, com Sherlock ao lado, foi o farol. A lareira está apagada, mas o quarto parece quente, cheio de memórias e verdades conquistadas. Watson olha para o relógio, pensando em como ele parou, mas ainda revelou tudo. Você acha que Londres vai ficar quieta por um tempo, Holmes? Sherlock ri baixo, um som raro que aquece o ar. Londres? Nunca. Ela é como nós, sempre esperando o próximo mistério. Watson ri também, sentindo o cansaço ceder lugar a uma paz profunda, como se a cidade e ele tivessem feito as pazes com seus segredos. Ele se senta de novo, os olhos pesados, o corpo pedindo descanso. A luz do sol entra pela janela, iluminando o rosto de Sherlock, que parece por um momento tão humano quanto qualquer um. Obrigado, Holmes, por não deixar Arthur afundar, nem eu. Sherlock dá de ombros, mas há um brilho nos olhos dele. Amigos, Watson. Eles complicam tudo, mas valem a pena. Watson sorri, sabendo que, mesmo com todas as pistas e deduções, é isso que mantém Sherlock vivo. Não só os mistérios, mas o laço que os une. Enquanto o sol sobe mais alto, Watson sente o sono chegar, suave como a brisa lá fora. Ele pensa em Arthur, na cidade salva, na amizade que resistiu. O relógio pode ter parado, mas Londres continua girando, e ele também. A paz que sente é como um travesseiro macio, convidando-o a fechar os olhos, sabendo que por agora o mistério está resolvido. A luz do sol aquece a Baker Street e o som suave de Londres, carruagens, vozes, sinos distantes, embala Watson enquanto ele afunda na poltrona, os olhos pesados de sono. O relógio, agora silencioso na mesa, parece pequeno, mas carrega a história de uma noite que quase destruiu a cidade. Watson sente a paz crescer,
como se o mistério resolvido tivesse consertado algo dentro dele. Arthur está seguro, a sociedade secreta desmantelada, e Sherlock, ao seu lado, é a âncora que nunca falha. Ele pensa em como a traição machuca, mas o perdão cura, e isso é o que torna a vida um enigma que vale a pena desvendar. Londres respira lá fora e Watson sente que pode finalmente fechar os olhos. Essa história, com seus túneis escuros e verdades difíceis, foi feita para você, para te levar a um lugar onde o mistério acalma e a resolução embala.